É necessário que nós gerarmos dentro de nós uma expectativa muito grande daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Eu quero que você entenda algo. A partir do momento que você começa a se preparar para vir para o culto, eu quero que você saiba de uma coisa, que o próprio Deus, o próprio Espírito Santo está preparando algo para a tua vida. Eu não sei de que forma você saiu de casa, de que maneira você saiu da tua casa. Eu não sei de que maneira você, sabe, no momento que você estava se arrumando, se preparando, o que estava acontecendo com você, ou o que você estava sentindo. Mas o fato é que coube ao Espírito Santo, nesta noite, te trazer a este lugar. O Espírito Santo de Deus ministrou a tua vida e colocou um forte desejo no teu coração de você estar aqui hoje para receber mais de Deus. Quando eu estava me arrumando, eu estava lembrando de algumas coisas, sempre quando, antes do culto, geralmente eu sempre estou muito quieto, meditando muito naquilo que eu vou falar, que eu vou pregar, E essa Fabiana pergunta para mim, por que está tão quieto, por que tu não responde? Eu digo, nada, não adianta eu falar, não adianta eu explicar. E hoje, quando eu estava me arrumando ali, Eduardo estava no quarto, ela olhou para mim, por que está indo, pai? Eu disse, nada. Porque a gente começa realmente a digerir tudo aquilo que nós queremos ministrar. E eu creio, queridos, que não é algo que vem, do homem, mas vem da parte de Deus para nossas vidas. Então, para nós sempre é um privilégio estarmos na casa do Pai. Sempre é um privilégio estarmos aqui para recebermos mais da presença dEle. E quando nós entramos na presença dEle, é importante que nós tenhamos de fato entrarmos com todo o nosso coração, com toda a nossa devoção. Com uma expectativa muito grande de que Deus vai falar conosco, de que Deus vai ministrar nosso coração, de que Deus de uma forma ou outra vai trazer sobre nós aquilo que nós precisamos ouvir. Muitas pessoas, talvez, elas gostam de ir para a igreja para ouvir aquilo que elas gostam de ouvir, amém? Amém. Mas muitas vezes não é assim. Muitas vezes Deus te traz à igreja para você ouvir aquilo que você não gosta, aquilo que mais assim te deixaria até mesmo angustiado, porque ali Deus está falando contigo e vai estar mostrando uma realidade que você precisa aplicar na tua vida e que muitas vezes você não está conseguindo aplicar. Então Deus começa a falar, Deus começa a ministrar a tua vida. Algumas pessoas às vezes dizem, para alguns líderes, tu contou minha vida para o pastor, tu falou para o pastor. E às vezes a pessoa eu nunca falei de ti para o pastor, mas não pode, ele contou minha história, falou aquilo que eu estou vivendo. Na verdade, que é o próprio Espírito Santo de Deus. E a Bíblia fala que Deus, Ele não despede as pessoas vazias. E se você veio hoje aqui com essa expectativa no teu coração, de levar algo na tua vida, Deus vai te dar. Deus vai fazer na tua vida. Amém? Amém. Eu queria falar hoje, queridos, a respeito de um filho que está na Bíblia. O irmão do filho pródigo. Quero falar um pouquinho do filho mais velho. Nós sempre falamos muito do filho pródigo, Aquele filho que vai embora, aquele filho que sai de casa, aquele que abandona as coisas do pai, que quer viver a sua própria vida. Mas a Bíblia mostra também que esse filho pródigo, ele tinha um irmão, o irmão mais velho. Eu queria falar um pouquinho hoje sobre a síndrome de irmão mais velho. Quem é irmão mais velho aqui? Eu quero falar um pouquinho dessa síndrome, E eu creio que quando a palavra de Deus, e ali Jesus estava falando a respeito desta parábola, Ele não estava só querendo falar a respeito do filho pródigo, mas estava querendo falar também do filho mais velho, o irmão do filho pródigo. Então eu quero que você abra a tua Bíblia lá em Lucas, capítulo 15. Lucas 15. E Deus sempre tem algo para nos ensinar através da sua palavra. Até uma vírgula que separa duas palavras. Ali Deus está falando conosco e está mostrando o seu amor para com nossas vidas. Lucas capítulo 15. E eu quero que você vá a partir
do versículo 25. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 25. Diz assim: enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, e quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. E então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. E o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. E então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu a seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. E disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é seu. Amém? Amém. Eu queria falar um pouquinho que a gente está síndrome do filho mais velho, porque essa parábola ela retrata de fato o modelo, a característica de dois tipos de pessoas, de dois tipos de cristãos. O primeiro tipo de cristão é o filho pródigo, é o filho que na realidade todos nós um dia fomos como filho pródigo, que um dia estivemos afastados da casa do Pai, que um dia esbanjamos a nossa vida, esbanjamos toda a herança que Ele nos deu desde o nosso nascimento. Ele nos deu uma vida, Ele nos deu uma vida para vivermos na presença dEle, Ele nos deu uma vida para vivermos super abençoados, Ele nos deu uma vida para podermos viver realmente alegrando o seu coração, mas coube a nós escolhermos viver afastado da casa do Pai. Então um dia o Senhor nos encontrou, um dia o Senhor nos achou, e Ele nos recebeu de braços abertos. E todos nós experimentamos essa grande alegria do Pai, aonde Ele nos recebe, perdoa os nossos pecados, Ele realmente renova as nossas vestes, nos dá as vestes novas, Ele realmente faz uma grande festa, é uma grande alegria, porque o Pai é aquele que diz: o meu filho que estava morto reviveu, meu filho que estava perdido foi achado. E é uma alegria, e é uma festa no céu, e todos nós recebemos isso. Todos nós alcançamos essa maravilhosa graça da parte do Senhor sobre nós, quando nós fomos alcançados por Ele. Mesmo sendo pecadores, mesmo sendo pessoas indignas, chegamos diante do Senhor e dizemos: Senhor, eu não sou digno de ser chamado teu filho, me faz pelo menos um de teu escravo, de teu empregado. Mas o Senhor nos recebeu de braços abertos. Então esse é o primeiro modelo, a primeira característica dos cristãos. São aqueles que realmente viveram uma vida perdida, mas foram achados pelo Pai. A graça os alcançou, a maravilhosa graça do Senhor. Mas há um segundo modelo, uma segunda característica de pessoas ou de cristãos, e que nós podemos falar que é o filho mais velho, que aparentemente nunca se afastou da casa do Pai. É aquele filho que fisicamente ele está sempre presente na casa do Pai. É aquele filho que está ali junto do Pai, e muitas vezes está ali acompanhando tudo aquilo que o Pai faz. Ele está assistindo tudo aquilo que o Pai realiza. É aquele filho que talvez é o filho que colocou sobre os seus ombros uma das maiores responsabilidades. Quem sabe ele assumiu para si muitas coisas, quem sabe ele tomou para si, vamos dizer assim, muitas responsabilidades de forma demasiada, mas ele estava ali na casa do Pai. E é desse segundo filho mais velho, que fisicamente sempre esteve junto do Pai,
mas que na essência do texto mostra um filho totalmente distante do pai. Era um filho que estava fisicamente ali, era um filho que estava fisicamente junto do pai, mas o texto nos mostra um filho totalmente ausente, distante e longe do pai. E muitas vezes, quando nós, sendo filhos de Deus, e até mesmo muitas vezes sendo aqueles que fomos encontrados por Deus, nós começamos a gerar em nós essa síndrome do filho mais velho. Olha que interessante que até o filho pródigo, que sabe, pensando nos empregados e no seu próprio irmão, ele disse: bom, eu vou voltar para a casa do pai, eu não sou digno de ser chamado mais seu filho, então que ele me faça pelo menos um dos seus empregados, um dos seus escravos. Ou seja, o próprio filho pródigo estava gerando nele essa concepção. O próprio filho pródigo estava estabelecendo esse conceito sobre a vida dele. E era o mesmo conceito que o próprio filho mais velho estava vivendo na sua essência, na sua vida, naquilo que ele já tinha dentro da casa do pai. Ele se colocava como alguém escravo, como alguém realmente sem os privilégios, alguém sem o alcance das coisas pelo pai. Então o filho se considerava dessa forma. Então o versículo 25 do texto que nós lemos mostra-nos um filho ausente, um filho desinteressado. Ele está totalmente desinteressado daquilo que acontece na casa do pai. Ele está totalmente desinformado das coisas que estão acontecendo na casa do pai. Porque o versículo 25 diz assim: enquanto isso o quê? Enquanto estava acontecendo uma grande festa na casa do pai, enquanto as pessoas estavam celebrando uma grande festa, uma grande alegria, uma grande celebração, porque alguém foi achado, alguém que era muito querido, alguém que era muito desejado, alguém que era muito amado, estava de volta. Então estava se dando uma grande festa naquela casa. Mas a Bíblia diz que enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, ou seja, demonstrando que ele tinha uma grande ausência de comunhão com o pai, mostrando que esse filho estava muito mais preocupado com as tarefas, muito mais preocupado com os negócios, muito mais preocupado com aquilo que era seu. Ele estava muito mais preocupado, quem sabe até mesmo em trazer resultados. Quem sabe era aquele que estava mais interessado em que fosse olhado de forma diferente. Quem sabe ele estava mais interessado em ser aquele que tem do que aquele que é. Então esse filho mais velho era aquele filho que, embora morasse na casa do pai, que embora habitasse na casa do pai, era um filho que estava ausente. Porque a Bíblia diz que enquanto acontecia uma grande festa na casa do seu pai, o filho estava longe, o filho estava distante. Ele era um grande trabalhador, ele era esforçado, mas o seu interesse estava naquilo que era seu. Ele estava preocupado muito mais das coisas que eram suas. Sabe aqueles irmãos que na casa dizem: não, isso aqui é meu, eu não posso repartir com os outros irmãos. Isso aqui é meu e não quero que ninguém mexa. Esse filho mais velho era aquele filho que tinha dentro do seu coração uma atitude que ele estabelecia prioridades de forma equivocada, de forma errada. Era um filho que estava de fato sendo alguém que estava se ocupando demasiadamente com muitas coisas, com muitas tarefas, e não conseguia perceber a alegria que existe na casa do pai. Ele estava tão preocupado com tantas coisas que ele não conseguia perceber dentro da casa do pai a alegria. Semana passada nós falamos a respeito de uma mulher
e que ela abriu mão de coisas valiosas da sua vida, porque ela escolheu estar na presença do seu Deus, estar na presença de Jesus. Ela foi aquela mulher que não olhou para as circunstâncias ou para o valor daquilo que ela estava depositando, mas ela estabeleceu um conceito na sua vida. Ela estava amando Deus acima de qualquer coisa. Ela estava colocando a prioridade da sua vida em adorar a Deus, em estar na presença dEle e viver junto com Ele. Diferente do filho mais velho aqui, em que ele estabeleceu algumas prioridades de forma equivocada. A Bíblia não diz que ele era uma pessoa preguiçosa, que era uma pessoa que não era honesta, que não era uma pessoa descompromissada, mas ele era uma pessoa ausente, que ele não conseguia perceber aquilo que estava acontecendo na casa do Pai. Então, ouvindo a música, ou seja, havia uma festa em sua casa. Onde ele estava? Ele estava ocupado com suas coisas. Eu quero que você abra comigo Mateus. Abra comigo o livro de Mateus, capítulo 22. Mateus capítulo 22, eu quero ler com você a partir do versículo 22. Mateus capítulo 22, a partir do versículo 2. Diz assim: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho, e enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem. Obrigado. Mas eles não quiseram vir. E de novo enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei meu banquete, meus bois, meus novilhos, gordos foram abatidos, e tudo está preparado, venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhe deram atenção, e saíram um para o seu campo, outro para os seus negócios, e os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e o mataram. E o rei ficou irado, e enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Olha só que interessante. Tem uma outra passagem também que fala que Jesus também, no banquete, mandou convidar as pessoas, e essas pessoas começaram a dar algumas desculpas. Eu não posso, eu tenho que cuidar do meu gado que está no campo. O outro disse: eu tenho que cuidar da minha casa. O outro disse: eu casei há pouco tempo, eu tenho que cuidar da minha esposa agora. E aqui retrata, queridos, uma grande realidade, que o reino dos céus é semelhante a isso, ou seja, onde Deus tem preparado para nós uma grande festa. Na presença de Deus há alegria, na presença do Senhor há júbilo, na presença do Pai, queridos, a nossa vida, ela é diferente, ela é transformada. O cristão, quando ele recebe a Jesus no seu coração, quando Deus entra na sua vida, Ele transforma a sua vida. Até mesmo o seu rosto, ele fica diferente. Por quê? Porque a Bíblia fala que a alegria formoseia o rosto. Por que a alegria formoseia o rosto, queridos? Porque o coração está alegre, sabe por quê? Porque o Senhor entrou dentro do coração. O Senhor entrou dentro de nossas vidas. E aqui está mostrando uma realidade, que muitas vezes nós estamos tão distantes, tão afastados daquilo que o Pai tem preparado para nós, que nós não conseguimos perceber. E o filho mais velho, ele estabeleceu um conceito sobre a sua vida, ele estava vivendo nesse conceito. Ele era um filho ausente.
E ele é um filho que não conseguia experimentar da alegria de estar na casa do Pai. E Deus, querido, tem te chamado para ser uma pessoa alegre. Deus tem te chamado para viver uma vida de alegria. Talvez alguns confundam ser alegre, viver uma vida de alegria, é viver uma vida livre de lutas e de dificuldades. Não é isso que Jesus falou lá em João 16 e 33. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Jesus estava dizendo: por lutas todos nós vamos passar, por dificuldade todos nós vamos passar, mas estava dizendo: mas tende bom ânimo, tende alegria no vosso coração. Perceba o amor do Pai, perceba a alegria do Pai, celebre as coisas do Pai, vivam as coisas do Pai, porque o Pai, nosso Deus, é aquele que está sempre em festa. Ele está sempre, sabe, matando talvez o novilho mais gordo para celebrar conosco, para nos dar alegria, para que nós possamos sermos alegres em nossa vida. E muitas vezes nós estamos vivendo desta forma. Ouvimos a música, ouvimos os louvores, entramos na igreja e alguém diz: irmãos, vamos celebrar o Senhor. E alguém diz: mas não tem motivo para celebrar a Deus. Eu não tenho motivo para ser alegre. O filho mais velho vivia desta forma. Era algo que contagiava a sua vida, era algo que movia a sua vida. E ele estava vivendo desta forma. A segunda coisa que nós observamos está no versículo 26, é que ele não tinha também intimidade com o Pai. O filho mais velho, ele não tinha intimidade com seu pai. Olha lá comigo, versículo 26. E então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Ou seja, o filho mais velho era o filho ausente, era o filho desinformado, era um filho que não participava das coisas do pai, da alegria do pai, da celebração do pai. E quando ele chegou perto de casa e ele ouviu a música, ele foi perguntar o que é que estava acontecendo. Ele chamou quem? Um dos empregados. E cá, me conta aí, o que é que está acontecendo? Sabe o que mostra? Um filho que não tem intimidade com o pai. Ele não conseguia conversar com seu pai. Ele não conseguia chegar para o pai e dizer: pai, o que está acontecendo aqui? Ele, quando ele chegava com o pai, mesmo que ele não concordasse com aquilo, ele teria uma intimidade com o pai e dizer: mas que bagunça é essa aqui? Mas que barulho é esse? Está incomodando os vizinhos. Mas por ele não ter intimidade com o pai, ele foi perguntar para outras pessoas. Ele foi perguntar: o que é que está acontecendo lá na minha casa? O que está havendo lá? Que música é essa? Que bagunça é essa? Então, quando a nossa intimidade com Deus está afetada, nós não conseguimos entender o desejo dele. Quando a nossa intimidade com Deus está afetada, nós ficamos embaralhados. Nós ficamos embaraçados. Se eu falasse isso lá no país, né, espanhol, dizer: pastor está grávido. Não. Se nós não compreendemos a vontade de Deus, se nós não entendemos a vontade de Deus, nós ficamos confusos. E nós não entendemos o porquê da alegria. Nós não entendemos o porquê da alegria de muitas pessoas. Nós não entendemos o porquê do sorriso em muitos rostos. Nós não conseguimos entender. E aí nós dizemos: o cara está sempre rindo. Né? Mas estou sempre contando piada para ele. Sabe por quê?
Porque é alguém que desfruta da intimidade com o Pai. É alguém que vive na comunhão com o Pai. E ele consegue contemplar o desejo do Pai e começa a viver o desejo do Pai. Porque o desejo do Pai é alegria em nossas vidas. Sabe qual é o segredo, querido, da tua força? Diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Se você é uma pessoa alegre, você é uma pessoa forte. Porque o Senhor vai te fortalecer. Porque você consegue, sabe o quê? Alegrar o coração de Deus. Porque você consegue viver em constante comunhão com Ele, constante intimidade com Ele, que você consegue perceber o desejo dEle. E percebendo o desejo dEle, você começa a viver segundo o desejo dEle. E quando nós começamos a viver o propósito de Deus, sabe o que nós começamos a gerar em Deus? A alegria no coração dEle. Agora o filho mais velho não tinha intimidade com o pai. Ele não conseguia desfrutar dessa comunhão com o pai. E sabe o que acontecia com ele? Ele perguntava para os outros: o que está acontecendo lá? O que está havendo lá naquela casa? E ele não conseguia entender que Deus estava fazendo coisas tremendas e maravilhosas, que o pai estava dando uma grande festa. E nós muitas vezes não conseguimos entender que Deus nesse tempo está fazendo coisas tremendas e extraordinárias através de muitas vidas. Nós cantamos aqui hoje: Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Agora aqueles que vivem intimidade com o Pai começam a compreender isso, começam a entender isso, começam a gerar dentro do seu coração uma alegria muito grande, porque eles sabem que Deus começa a usar a sua vida para transformar realidades. E aí é uma grande festa. E aí é uma grande alegria. Mas o filho mais velho, ele estava vivendo essa síndrome de falta de intimidade com seu pai. Ele não conseguia ter um relacionamento com seu pai. Ele não conseguia conversar com seu pai. Ele mandava recado, recebia recados. Talvez muitas vezes nós podemos estar vivendo dessa forma na nossa comunhão com Deus. Quantas pessoas muitas vezes estão esperando que alguém se levante como um profeta para trazer um recado de Deus para a sua vida. Conheço muitas pessoas assim. Eu vou em tal lugar porque eu quero que Deus fale comigo. Eu quero ir em determinado lugar porque lá, eu sei que lá tem um profeta, e esse profeta vai falar comigo. Nós cremos, Deus fala através das pessoas, Deus revela. Tem pessoas que também vivem atrás de revelações. Tem alguns que a gente até brinca, né? Aquele lá é como uma Kodak Express, né? Tira a foto e revela na hora. E tem pessoas que estão vivendo isso, elas não conseguem gerar uma intimidade profunda com Deus, para que elas possam perceber a vontade de Deus na sua vida. Elas dependem de terceiros. Elas dependem de outros. E na verdade Deus, queridos, Deus quer fazer de nós um povo tão alegre, tão feliz, e que nós venhamos ter uma comunhão tão plena com Ele, recebendo de forma direta aquilo que Ele tem de vontade sobre nossas vidas. Então o filho, o mais velho, ficou perdido diante daquela situação. E aí muitas vezes também nós podemos dizer que nós ficamos perdidos em meio ao que Deus está fazendo, nós não entendemos. E há pessoas que não entendem, há pessoas que não compreendem. Como que Deus pode salvar aquela pessoa? Como é que Deus pode batizar com o Espírito Santo aquela pessoa? Sabe, nós nos achamos tão, muitas vezes, tão santos e tão fariseus, essa é a expressão, que nós achamos que só nós temos o direito das coisas. Então ele diz: vem esse teu filho aí que desperdiçou toda a herança com as prostitutas, agora tu veio dar uma festa. E aí alguém entra na igreja, todo arrebentado, todo quebrado, cheio de coisas, de males sobre a sua vida, e Deus opera um grande milagre sobre a sua vida.
Deus levanta essa pessoa, Deus coloca essa pessoa em pé. E alguém diz, não, mas não pode. Ontem eu estava dizendo para um irmão, né? Ele estava perguntando algumas coisas. E eu disse para ele, se entrar na igreja um assassino, alguém cometeu um assassinato há uma semana atrás, e entra aqui na igreja com enfermidade, será que Deus pode curar ele? Sim ou não? Sim. Por quê? Por que Deus deve? Por que Deus pode curar ele? Mas ele é um assassino? Será que Deus vai curar um assassino? O que vocês acham? Sim. Por quê? Porque não depende do que ele faz, do que ele deixa de fazer, depende da sua fé. E se ele tiver fé para receber a cura, ele vai receber a cura, não importa o que ele fez. Deus vai perdoar ele, se ele se arrepender dos seus pecados. Ele vai quitar a sua vida com a justiça, mas Deus vai curar ele. E o filho mais velho, que ele vai dizer, não, ele não pode. E muitas vezes nós fechamos as portas para as pessoas, porque dizemos, não, eles não podem. Agora a Bíblia nos mostra que Deus quer salvar todos os homens, incluindo as mulheres, é claro, né? Quando a Bíblia fala homem, fala mulher também. Mas o pastor é machista, né? Você fala em homem. Mas 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4, fala que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, quando nós não temos intimidade com o Pai, nós não entendemos as coisas, nós ficamos confusos, nós ficamos até mesmo perturbados, que nós não entendemos. Como é que pode? Como é que pode Deus estar fazendo isso? Como é que pode Deus estar realizando essas coisas? Por quê? Porque nós não conseguimos ter uma intimidade com Ele. Então a confusão se estabelece sobre nossas vidas. Abra comigo Jeremias, capítulo 29. E versículo 13 diz assim: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Sabe qual é o segredo de nós encontrarmos a Deus? É procurarmos Ele de todo o nosso coração. É buscar Ele sem reservas. É buscar Ele com toda a nossa intensidade, com toda a intenção de nossas vidas. Isso mostra que nós conseguimos encontrar a Deus. Vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem de todo o vosso coração. Aquele filho, querido, ele estava sem intimidade com o Pai, porque não estava de coração na presença do Pai. Ele até estava fisicamente presente na casa do Pai, mas o seu coração estava distante do Pai. E por isso ele não entendeu por que o Pai estava dando aquela festa. Ele não compreendeu por que o Pai estava fazendo aquela grande festa, aquele grande barulho. Então a primeira coisa que nós identificamos um filho ausente. A segunda coisa, nós identificamos um filho sem intimidade. E o terceiro ponto, nós vamos encontrar um filho indignado, um filho revoltado, um filho rebelado. Por quê? Porque ele não consegue entender a vontade do Pai. Ele não consegue compreender os desígnios do Pai. Então ele começa a gerar dentro da sua vida uma insatisfação com tudo aquilo que Deus está fazendo, o que o Pai está fazendo. E é claro que nós estamos fazendo isso e trazendo isso como uma realidade espiritual para as nossas vidas. O pastor Jorge Linhares, ele escreveu um livro chamado O Ladrão da Alegria. E o filho mais velho era um desses, era um ladrão da alegria.
Porque era aquela pessoa que chegou ali no versículo 28, dizendo assim, vamos voltar lá, versículo 28 de Lucas 15. Diz assim, o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai insistiu com ele. Ou seja, imagina só, nós estamos numa festa, nós estamos numa grande celebração. Aquele que estava morto ressuscitou, aquele que estava perdido foi achado, e nós estamos numa grande festa, e vem aquele filho todo indignado, e começa a perguntar, o que está acontecendo aí? Porque ele não tem intimidade com o pai, não tem coragem de perguntar para o pai. Mas aí o empregado vai lá e diz para o pai, ó, teu filho está aí, está soltando fogo pelas ventas. O pai indignado por causa dessa festa. Sabe o que esse filho fez? Roubou a alegria do pai. O pai estava tão alegre, o pai estava tão feliz com aquilo que estava acontecendo. E aí chegou o ladrão da alegria. E o pai foi lá conversar com o filho, e foi insistir, mas filho, entra na festa. Não quero entrar nessa festa, não quero fazer parte desse clubinho aí, não quero fazer parte desse negócio aí. Quantos filhos muitas vezes, que sabe, de repente agem assim no seu pai celeste, ou seja, roubando a alegria de Deus, tirando a alegria de Deus, que não se contenta por ver o sucesso de outro, por ver a conquista de outro. E o pastor Jorge Linhares, ele estava contando que com muita luta, muita batalha, ele conseguiu comprar o primeiro carro dele, um Fiat 147. Carro, né? Às vezes faz tempinho, né? E aí ele chegou na igreja e começou a mostrar para os irmãos, né? O pastor todo feliz, todo alegre. E aí chegou o irmão: pastor, você sabe o que quer dizer Fiat? O pastor disse: não sei. Fui iludido, agora é tarde. Eu falei: pô, o cara roubou minha alegria. Eu todo parceiro com o carro lá, e meu irmão joga um balde de água fria. Às vezes nós brincamos, né? Nós contamos piada, mas existe muitas vezes uma grande realidade, pessoas que estão roubando a alegria dos outros. O filho mais velho é aquele que estava roubando a alegria do pai. Quantas vezes nós, como filhos de Deus, com essa síndrome, somos aqueles que estamos roubando a alegria de outros? Alguém diz, né? Passei no vestibular para pedagogia. Ele disse: ah, é? Pô, mas eu ouvi falar que lá menos de um era por vaga, né? Então é tão fácil de passar. Aí o outro vai lá e diz: poxa vida, eu me formei advogado, fiz a prova do AB, agora eu vou começar a trabalhar. Eu disse: pois é, lá na minha empresa está cheio de advogado formado lá, trabalhando no escritório lá. Às vezes nós não nos damos conta, querido, que nós chegamos num ambiente e que nós precisamos contagiar com alegria. Nós chegamos, sabe o quê? Trazendo péssimas notícias. Muitas vezes nós precisamos fazer de algo que muitas vezes, sabe, nos parece que vai ser algo que não vai dar certo. Nós precisamos transformar naquilo em algo que dê certo. Nós entendemos que nós devemos sempre ter os pés no chão, mas nós precisamos entender, nós precisamos ser aqueles que geram, que estabelecem, que aquela pessoa que chega para você e começa a contar algo, de repente você até tem alguma experiência daquilo, para você não deu certo, mas você vai dizer: que Deus te ajude, que Deus te abençoe, vou orar por você, vai dar certo. Aí o irmão vem contando assim: não, isso aí não dá certo.
Geramos uma grande expectativa em cima de algumas coisas e nós, muitas vezes, vamos lá e jogamos um balde de água fria. Filho mais velho, aqui, roubou a alegria do pai. Roubou a alegria da casa. Sabe por quê? Porque ele não estava vivendo de fato uma plena comunhão e intimidade com o pai. Agora, o que nos chama a atenção, queridos, é que o pai chegou para o filho, depois de uma longa queixa do filho. E muitas vezes até nós somos aqueles que nos queixamos, às vezes, para Deus, dizemos: Deus, eu tenho feito tudo certo. Ou tenho procurado fazer tudo certo. E sempre fala assim: oh Deus, eu tenho feito tudo certo. E aí dá aquele tim. Eu tenho procurado fazer tudo certo, né? Eu tenho, me esforçado. Mas aquilo que Deus vai fazer na tua vida não depende muito do teu esforço humano, da tua capacidade humana. Sabe, depende de você realmente, sabe, se entregar totalmente para Deus, de ter uma vida devota para Ele. É como eu falei, Deus pode curar um assassino, pode. Porque depende da sua fé, depende das suas atitudes. Depende daquilo que ele realmente crê, depende daquilo que ele fez no passado. Então o pai chegou para o filho, depois daquela queixa dele, e que o filho disse: pai, eu tenho te servido aqui há tantos anos. Eu tenho trabalhado como um escravo. Eu tenho dado tudo de mim. Agora vem esse teu filho aí. Por isso que Jesus disse, que os primeiros seriam os últimos, e os últimos seriam os primeiros. Sabe por que Jesus disse isso? Nós temos que estar olhando para essas coisas. 2 discípulos começaram a discutir entre si. Não, mas eu vou sentar do lado direito. Não, mas eu vou sentar então do lado esquerdo. Não, porque não sei o que, porque quando Jesus subiu o céu, eu quero estar sentado do lado dele. E começaram a discutir entre eles. E veio até a mãe deles lá fazer uma média com Jesus. Ô Jesus, quando subir o céu, faz um sentar, uma da direita, outra da tua esquerda, Ministro da economia e ministro do planejamento. Os caras estavam garantindo a boquinha deles. Mas Jesus disse: não compete a mim essas coisas. É o Pai, Ele que vai escolher essas coisas. Depende de mim. Mas sabe o que aconteceu? Os outros discípulos começaram, sabe o quê? A discutir com eles. Como é que vocês vão lá pedir para Jesus que você tem que sentar do lado dele? Que história é essa? Mas por que eles estavam discutindo com os dois? Porque eles também queriam. E Jesus mostra uma realidade para nós, queridos. Sabe o que Jesus falou certa vez também? Quando você for convidado para uma festa, não te assenta nos principais lugares. Sabe por quê? Porque aquele lugar pode estar reservado para alguém. E aí você está sentado ali, sabe o que vai acontecer? O dono da festa vai chegar e vai dizer: esse lugar está reservado para outra pessoa. Por favor, saia e sente lá. Jesus, não faça isso, porque vai ser um momento de vergonha. O filho pródigo, queridos, ele estava recebendo uma grande festa, mas o filho mais velho, que também tinha direito de tudo aquilo, ele não conseguia perceber o seu direito. Ele não conseguia entender aquilo que ele tinha de fato, que Deus tinha para ele. Porque ele estava mais preocupado com as suas coisas. Ele estava mais preocupado em obter para ele uma honra que ele tinha, mas que ele não sabia como estabelecer isso para a sua vida. Então o versículo 31 diz assim: disse o pai: meu filho, você está sempre comigo. E é fato, o filho sempre estava com o pai. E o pai continuou dizendo: e tudo o que eu tenho é teu. Tudo
que eu tenho é teu. O filho começou a se queixar de algo que era de direito dele. O filho começou a cobrar algo do pai que ele já tinha, mas que ele não sabia como usar. Faltava-lhe maturidade. Faltava-lhe capacidade para administrar toda a bênção que o pai já tinha preparado para ele. Faltou essa maturidade. E o pai disse: filho, tudo que eu tenho é teu. Tudo é teu. E você consegue compreender isso? Será que muitas vezes nós não temos agido como um filho mais velho? Tendo tido a síndrome do filho mais velho? E não temos percebido que o pai, ele coloca tudo à nossa disposição. E quando ele fala tudo, queridos, sabe o que quer dizer essa palavra tudo no hebraico? Quem é que sabe? É tudo. Tudo é tudo. Eu não preciso traduzir, que tudo é tudo. A Bíblia diz que Deus tem tudo à nossa disposição. Agora depende muito qual é o tipo de revelação que eu tenho tido do Pai. Qual é a revelação que você tem tido do Pai? Qual é o relacionamento que você tem tido com o Pai? De que forma você tem conversado, você tem desenvolvido o teu relacionamento, a tua comunhão com esse Pai? Qual é a revelação que você tem tido desse Deus? Um Deus que vai te dar as coisas se tu fizer. É você. Estou fazendo tudo certinho, não, Deus. Qual é a revelação deste Deus que você tem tido? É um Deus justiceiro? É um Deus que castiga? É um Deus que realmente cobra as coisas? Ou você tem tido uma revelação de um Deus da graça? Um Deus que já conquistou todas as coisas para você na cruz de Cristo. Qual é a revelação desse Deus que você tem tido? Quem é Deus para você? Quem é esse Pai que você tem se relacionado? Será que muitas vezes nós não temos tido a síndrome do filho mais velho? Nós olhamos o outro recebendo e nós ficamos ali. Eu tenho trabalhado como um escravo. E nada. Eu faço tudo certinho. E nada. Eu estou atentíssimo. E nada. Eu ajudo até os necessitados. E nada. Eu corro de um lado para outro, subo e desço, morro, carregando a minha cruz. Nada. Mas qual é a revelação desse Deus que você tem tido? Que Deus é esse que você realmente tem gerado comunhão e intimidade? Deus diz esta noite para ti: filho, tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é teu. E a principal coisa que Deus quer te dar, Deus, é a alegria na tua vida. O salmista Davi um dia ele falou para Deus: Deus, restitui a alegria da minha salvação. Restitui a alegria da minha salvação. Você foi salvo por esse Deus poderoso. E mais do que salvar a tua vida, Ele te fez assentar com Cristo nas regiões celestiais.
E mais do que fazer você assentar nas regiões celestiais, Ele te deu tudo no amado. Te deu tudo o que você precisa. A palavra de Deus fala dizendo que se nós que somos homens sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celeste não nos dará o seu Espírito Santo e tudo aquilo que nós necessitamos. O que você precisa de Deus? O que você necessita do teu Pai? E muitas vezes nós temos achado que nós precisamos pedir um favor para Deus. Essa expressão, Deus, por favor, será que tu pode fazer isso por mim? Isso não é fé, irmãos. Nós precisamos aprender a exercer o nosso direito no Pai. Nós precisamos entender que Deus já nos deu todas as coisas que nós necessitamos e precisamos para a nossa vida. Mas às vezes a síndrome do filho mais velho está dentro de nós. Mas nesta noite, queridos, eu quero desafiar você a encarar esse teu Pai de forma diferente. Se porventura você tem gerado na tua vida muitas vezes um desinteresse pelas coisas do Pai, quem sabe muitas vezes tem sido aquele que não tem conseguido ter uma intimidade com o Pai, ou quem sabe muitas vezes você tem sido aquele que talvez tem roubado a alegria do Pai. Nessa noite Ele quer revelar o amor dele sobre a tua vida. Amém. Ele quer revelar aquilo que Ele é de fato sobre você. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Qual é a revelação que você tem tido desse Deus? Como você tem visto esse Deus? Eu queria te convidar aqui nessa noite a se colocar em pé. O pessoal do louvor estar aqui em cima. Quem é o teu Pai? Como você vê o teu Pai? Como você enxerga Ele? Como você tem gerado expectativa? Como você tem gerado expectativa neste Deus? Como você tem gerado expectativa nesse Deus? Eu quero que você feche os teus olhos. O pessoal do louvor vai se preparar para cantar uma canção. Mas eu quero que nesta noite você procure compreender, queridos, que esse Deus é um Deus totalmente poderoso na tua vida. Eu quero que você nesta noite, querido, comece a desenvolver teu coração. Comece a desenvolver na tua vida uma compreensão muito clara de quem é Deus, de quem é esse teu Pai, de quem é esse teu Pai. Aleluia. Fique com teus olhos fechados.